Já em relação ao São Paulo, voltas super importantes para a partida contra o Alianza Lima nessa terça-feira por Libertadores da América. As últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. Preciso falar agora sobre Antony, o ex-jogador do São Paulo, que ainda pertence ao Manchester United, está deitando e rolando com a camisa do Betis. Foi dele o gol da vitória por 2-1 nesse final de semana contra o Espanhol, que mantém o time vivo na briga por vaga na Champions League via Campeonato Espanhol. No meio de semana, na semifinal da Conference League, ele havia marcado um dos dois gols na vitória por 2-1 contra a Fiorentina, que permite ao Betis sonhar até com o título de uma competição internacional. Desde que foi contratado, o Antony tem 7 gols e 5 assistências em 20 partidas. E aí eu queria destacar o aproveitamento do time com ele e sem ele. Antes de ser contratado, o Betis tinha 53% dos pontos. Desde a chegada do brasileiro, 71% de aproveitamento. E para a tristeza do torcedor do Betis, ao que parece não será viável sua permanência por causa do custo. O Atlético de Madrid é uma das possibilidades. Hora de falar sobre o São Paulo com boas novas. Pablo Maia e Arboleda ficam à disposição do técnico Luiz Ubeldia para o confronto contra o Alianza Lima nessa terça-feira no Peru, em jogo da Libertadores da América, partida importante, de dois dos times que figuram como os favoritos para a classificação na primeira posição. Importante contar a recuperação meteórica do Pablo Maia. Ele passou por uma cirurgia de ligamento no tornozelo. E a expectativa é de que só voltasse depois do Super Mundial de Clubes. Cheguei a contar para vocês algumas semanas atrás, conversando com o empresário dele, que a expectativa é de que a volta acontecesse antes do Super Mundial. Mas a verdade é que ela vai acontecer muito antes, no início do mês de maio. Pablo Maia foi relacionado e deve começar o jogo no banco de reservas, ganhando minutos de forma gradativa até recuperar sua condição física. O Arboleda é outro que está de volta, depois de um incômodo muscular que o afastou dos últimos jogos. Aos pouquinhos o São Paulo vai ganhando reforços caseiros. O Lucas Moura foi um dos que voltou recentemente. Resta agora o retorno do Oscar, que parece mais próximo, e na sequência do Luiz Gustavo, talvez apenas depois do Super Mundial de Clubes, já que o Caleri retorna em 2026. Pela manhã cheguei a contar para vocês sobre a possibilidade de Brenner, ex-atacante do São Paulo, ser contratado para o lugar do Caleri. O presidente Júlio Casares me respondeu sobre o tema. Se você não assistiu, aconselho que veja o vídeo. Vou deixar no final desse vídeo um cartaz com o vídeo para você olhar, beleza? Boa noite, Nicola. O São Paulo vai contratar um centroavante? Silmar, eu perguntei isso pro Júlio Casares na sexta-feira. E até indaguei sobre um jogador em específico, o Brenner, que foi revelado no São Paulo, e vocês pediram para eu questionar aqui, né? A resposta que eu tive do Júlio Casares é que o nome do Brenner não foi discutido e que os caras vão insistir no André Silva e também no Ian Francisco. Eu nem descarto que na metade do ano eles pensem na contratação de algum jogador, mas para agora não, até porque todos os jogadores que foram oferecidos não causaram grande impressão, tá? Ninguém mexeu com o imaginário do São Paulo. E aí vale a lembrança de que nesse momento só podem ser contratados jogadores desempregados. E o Nicola, se o São Paulo ganhar amanhã, já está classificado na Libertadores? Bora fazer essa conta juntos, Zé? Amanhã o São Paulo enfrenta o Alianza Lima no Peru, tá? Alianza Lima, que foi o único time que o São Paulo não conseguiu vencer no primeiro turno, né? São Paulo empatou com o Alianza Lima, estava vencendo por 2-0, jogo relativamente fácil. Ó, o São Paulo tem 7, o Libertad tem 6, o Alianza Lima tem 4 e o Tajeres tem nenhum ponto conquistado. Se o São Paulo vencer, o São Paulo vai para 10 e abre 6 pontos em relação ao próprio Alianza Lima, com mais 6 pontos em disputa, né? Aí o Alianza Lima pode chegar aos mesmos 10, só que ele teria que vencer seus 2 jogos. Ainda não dá para dizer que classificou, não. Matematicamente não, tá? Matematicamente não, mas seria um passo super importante. Alguns dizem que a cláusula do Marcos Antônio é de 30 jogos, outros que é de 50% dos jogos. Pode checar, Leonardo, o que o São Paulo divulgou quando da contratação dele era de 50%, não, de 50 não, de 30 jogos, tá? 30 jogos, mas eu vou dar uma checada, vou até printar essa mensagem aqui, ó. Vou repassar para uma fonte do próprio
Departamento de Futebol de São Paulo. 30 jogos, só que cada jogo contabilizado, ele precisa ter atuado por pelo menos 45 minutos. Então não basta, por exemplo, entrou faltando 20 para acabar, não conta. Só conta se ele fizer mais do que 45 minutos. Boa noite. O senhor vai bem? Com essa... Mandei aqui, tá? Assim que tiver alguma resposta também já conto para vocês. Rodrigo Henrique da Silva. O cara é membro do canal e ainda manda superchat. Boa noite, Nicola. Procura saber sobre a renovação do Lucas Ferreira e do Alan Franco. Ou a diretoria vai esperar um time para tirar o Lucas Ferreira? Ia ser uma vergonha, porque o Alan Franco ainda não renovou. Deixa só essa pessoa de São Paulo responder sobre a questão do qual que era a questão? Do Marcos Antônio, e eu já mando essa pergunta, tá? Sobre o Lucas Ferreira eu posso responder, porque hoje à tarde, por coincidência, eu estava conversando sobre o tema. A renovação está praticamente acertada, tá? Eu tinha chamado essa pessoa para perguntar se de fato o Bayer Leverkusen procurou para falar sobre o tema, e a resposta foi não tem nada de Bayer Leverkusen. Houve uma consulta do Cruzeiro ao staff do jogador para saber o negócio da multa, mas o São Paulo se apressou e tem uma renovação praticamente encaminhada. Eu falei, mas por que está demorando tanto? A pessoa estava lembrando que na semana passada foi feriado, os empresários viajaram, precisam se reunir também com a família, e eles vão sentar à mesa possivelmente nessa semana para acertar todos os detalhes e definir a prorrogação do contrato com um aumento salarial. E esse aumento que é importante, porque hoje, como o Lucas Ferreira ganha 20 mil reais por mês, a multa nacional dele é de 40 milhões de reais. E a ideia do São Paulo é aumentar o salário para 80 mil reais por mês, 100 mil reais no ano seguinte, 120 mil reais por mês no terceiro ano. Dessa maneira, o São Paulo fica livre do risco de perder o atleta, tá? Deixa só eu receber a resposta aqui sobre o Marcos Antônio, que eu já emplaco essa pergunta também sobre o futuro do Alan Franco, tá? O Alan Franco é uma situação preocupante à medida em que o contrato dele se encerra em dezembro, tá? E é bom jogador, muito bom jogador. E é uma renovação difícil, que já foi, voltou e que não fecha, né? Boa noite, Nicola. E a situação do Thiago Mendes no São Paulo? O Paulinho deu uma bela esfriada. Não sei se é uma estratégia das duas partes, mas a última vez que eu conversei com o Pitombeira na semana passada, o Pitombeira me respondeu que só tomaria uma decisão a respeito do Thiago Mendes assim que o mercado brasileiro abrisse. Então os caras vão esperar a metade do ano para entender que tipo de operação pode aparecer. O que eu sei é que no Galo ele não vai. Para o Galo ele não vai, porque o Cuca entende que ele não tem a capacidade física necessária. O Cuca quer um volante com mais intensidade, tá? Uma semana abençoada, poderia nos dizer se o Galopo e o Rodrigo Nestor 51 milhões de reais para o São Paulo. O Nestor pode garantir 30 milhões de reais ao São Paulo, tá? Mas para isso ele precisa jogar uma quantidade de 25 jogos. E ele estava longe de bater essa meta de jogos, tá? Não estava perto, não. Peraí. Eu mandei aqui para uma pessoa de São Paulo a pergunta do Leonardo Limeira. Alguns dizem que a cláusula do Marcos Antônio é de 30 jogos, outros que é de 50% dos jogos. Pode checar? Aí eu mandei para uma pessoa de São Paulo, ela respondeu, cláusula confidencial, mas a informação está quase correta. Eu falei, mas como assim está quase correta? Você tem duas opções. São 30 jogos ou 50%? Eu mandei para o cara aqui, deixa eu só corrigir que eu tinha mandado 3 jogos e não é 3, são 30 jogos. Aí não dá, né? Pô, aí me ajuda a te ajudar, né, meu? Poxa. O Marcos Oliveira, boa noite, Nicola. O que você acha que com essa dívida de quase 1 bilhão, o São Paulo, será que vem contratação nessa janela? Marcos, o São Paulo tem hoje um superintendente que está super envolvido, especialmente na parte financeira, de financiamento, do FDIC, na operação com o Marinax. O nome desse cara é Márcio Carlomagno, e ele deu uma entrevista longa, algum tempo atrás, para o Arnaldo e para o Tironi. Na oportunidade, o Márcio deixou bem claro que o São Paulo só vai poder fazer contratações importantes na metade do ano que vem. Isso se ele cumprir a risca tudo que está estabelecido no orçamento. Então, janela da metade desse ano e a janela de janeiro do ano que vem serão janelas fracas, de pouco investimento. Janela fraca talvez seja uma maneira equivocada de responder, porque às vezes você não tem dinheiro, mas você consegue fazer janelas boas. São Paulo, por exemplo, foi no começo do ano e contratou 4 jogadores sem gastar. O Oscar,
os 3 laterais, né? O Cedric, o Enzo e o Wendel. Certamente melhorou o time, mas a verdade é que não vai haver grana para grandes investimentos até a metade do ano que vem. Bora mudar de assunto e falar sobre Brenner. O atacante revelado pelo São Paulo pode voltar ao tricolor por causa da lesão de Caleri. Você sabe, né? O Caleri passou por cirurgia de ligamento cruzado anterior e só volta no próximo ano. Até por isso existe uma especulação grande de que o São Paulo pode buscar um reforço para o setor e de que o Brenner, revelado no próprio São Paulo, seria uma boa oportunidade. Atleta que não vem conseguindo jogar na Udinese. Sua última partida no campeonato italiano foi em 19 de dezembro. Está indo para 5 meses sem entrar em campo. Depois desse jogo ele ainda foi para o banco de reservas em mais 3 jogos. A partir de 20 de janeiro nem sequer foi relacionado. Temporada bem discreta, de 11 jogos, 2 gols e 2 assistências. A Udinese havia comprado o Brenner por 10 milhões de euros. Antes de gravar esse vídeo, perguntei ao presidente Júlio Casares se existe alguma opção, alguma oportunidade, alguma chance dessa negociação com o Brenner avançar. A resposta, abre aspas, nunca discutimos o nome dele. O foco hoje está no André Silva e também no Rian Francisco. Afirmação do presidente do São Paulo, André Silva, que tem conseguido marcar seus gols, e o Rian, que busca um pouquinho mais de espaço. Família, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do São Paulo, informações exclusivas e atualizadas do Tricolor Paulista todos os dias para você ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube brasileiro. Se você ficou no vídeo até agora, não esqueça de deixar aquele like, se inscreva no canal, ativa também o sininho de notificação para ficar por dentro de todas as informações do Tricolor Paulista. Um grande abraço para você. Então é isso, vamos ficando por aqui, até o próximo vídeo, vamos que vamos.